Vamos esperar a Bel entrar. É. Eu não sei, Não tava valendo, né? Que bom, porque Não. tudo que eu falei foi besteira. Acho que tava gravando, mas... Beijo, editor. E agora vamos para a segunda parte do vídeo. Eu vou estar entrevistando a incrível equipe de figurino de Marotos Uma História. Então, pessoal, fiquem à vontade aí, falar um pouquinho de vocês. Meu nome é Paula Calçada, eu sou coordenadora de figurino ou diretor de figurino, depende da sua religião, o que mais você quer me chamar. Eu tenho 4 anos e eu sou Sonserina. Oi, eu sou a Isabela, eu tenho 25 anos, sou formada em comunicação social. Eu sou da Lufa Lufa. Oi, gente, meu nome é Tereza, ou Teca, pra todos, enfim. Eu tenho um certo conflito quanto à minha casa, porque tenho um problema de identidade, assim, eu acredito que eu sou 25% cada uma. Tenho uma tendência para cor-original, faço comunicação e sou assistente figurino nesse projeto lindo, maravilhoso. Oi, meu nome é Natânia, eu na verdade sou formada em moda, tenho 24 anos. Eu sou da Corvinal e eu sou assistente de figurino. Meu nome é Clara, eu sou firmemente da Sonserina e eu faço parte da equipe de figurino, eu tenho 22 anos. Eu sou o Felipe, eu tenho 22 anos. Um dia eu me formo em artes, faço parte da equipe de figurino de Marotos e eu sou um empata-chapéu, que é Lufano. Amei, pessoal. Muito bom ter vocês aqui. Então, o Felipe vai ter que ir, não é isso? Quando eu tiver que partir. Tá bom. Agora. Então, pessoal, tem umas perguntinhas aqui separadas pra vocês, tá? A primeira é, essa época que se passa a história nunca foi contada antes no audiovisual, principalmente brasileiro, né? Como que foi criar esses uniformes do zero? Foi um pouquinho uma jornada, na verdade. Porque assim, a princípio a gente pensou, beleza, fazer igual do filme. Mas a gente falou, pô, o do livro é muito diferente do filme. E até uma coisa, né, pra quem não sabe, no livro, não é blusa, calça, saia, capa. É só as vestes de bruxo mesmo. Se eu não me engano, não tem nem demarcação de casa. Assim, não é mencionado nada sobre gravata diferente, que aliás não tem gravata, não tem isso. Símbolo, não é mencionado nada. Apesar do Harry, quando escrever as pessoas, saber de qual é a casa de cada um, não explica onde que tem essa marcação. E isso a gente queria fazer uma mistura, né? Que a gente queria fazer as vestes com a blusa e a gravata aparecendo e calça, saia, a pessoa podia colocar o que quisesse. Só que aí a gente chegou à conclusão de que não seria viável fazer isso. Fizemos como foi. De repente até a gente coloca o desenho que a gente tinha feito originalmente, né? Porque é muito importante criar essa identificação com o produto que a gente já tem, mas ao mesmo tempo não parecer uma fantasia de Harry Potter, uma fantasia da Universal, coisa parecida. E é o que eu tava falando com o pessoal de artes antes, que também a gente já tem uma base, né, querendo ou não, por causa dos filmes. Então também não tem como fugir tanto daquilo, né? E nos próprios filmes, quando mostram outras épocas, os uniformes estão diferentes. Quando tem os flashbacks do Slughorn, ou então nos próprios Animais Fantásticos, as épocas dos uniformes mudam, né? Tem um flashback muito pequeno pra época dos Marotos, que é a parada do Snape e tal, mas não parece nada diferente, só se for, tipo, ligeiramente mais cinza. Então a gente teve essa liberdade de saber que os uniformes pelo menos mudam, eles não eram assim para sempre, então existe um parênteses aí que a gente pode abrir a nosso favor. Foi até uma discussão que a gente levou bem a fundo no início, porque a gente tinha muito esse impasse, se a gente queria ser super fiel aos filmes originais e para manter essa conexão com o público, para o público olhar e falar, nossa, é uma série sobre Harry Potter, e já ter um certo conhecimento, assim, ou se a gente queria fazer uma coisa mais nossa, assim. Então foi uma coisa que a gente levou bastante a fundo, a gente ficou trocando ideia para saber o que a gente conseguia fazer, o que a gente não conseguia, até a gente chegar no resultado que a gente tem agora, né? Saiu o filme de Animais Fantásticos, a gente ficou super vindicado, porque
era completamente diferente. Então, tipo assim, isso, o uniforme mudou. Entendi. Gente, e afinal, assim, como é que foi realmente pensar e escolher o figurino de cada personagem? Eu já ouvi dizer que cada uma de vocês tem um filho, uma filha, né? Vocês são pai e mãe de personagens de Marotos Uma História. Eu queria saber quem que é responsável por cada um e como que é essa conversa com as roteiristas, né? De entender o personagem e vestir o personagem. Então, a princípio, a gente recebeu delas, né, um documento explicando o que elas tinham imaginado e tal. Então, a gente começou a criar a partir daí. Óbvio que fugiu um pouco, tanto pela interpretação dos atores mesmo, do elenco, como também pelo que a gente conseguia, o que a gente achava que encaixava melhor. Aí a gente ia conversando com elas e tal. Mas, assim, é verdade que nós, a princípio, né, todo mundo dá palpite em todo mundo, mas, a princípio, a gente tem uma certa divisão de que nós somos responsáveis por alguns personagens do elenco principal, né? Aí eu não sei, quais são os filhos de cada um, né? Vai falando de cada um. Eu diria que é a Lily, o Remo, o Régulo, a Bellatrix e acho que era o Rodolfo também, né? Tem toda uma lógica, assim, pra dar a maternidade de cada personagem pra cada uma. E na época, na verdade, acho que só tava eu, a Paula, a Clara e a Bela, né, na equipe. Então, a gente era bem no início, assim, eu acho que foi a nossa primeira reunião. E a gente falou, gente, não tem como a gente simplesmente todo mundo começar a fazer tudo, porque a gente vai se perder. Então, vamos dividir isso aqui, que a gente pelo menos dá uma agilizada. Todo mundo pesquisa sobre cada personagem, vê que tipo de estilo talvez caiba melhor. E depois a gente troca, todo mundo dá uma opinião. Os meus, eles são... Eu amo eles muito. Eu tenho a Narcisa, o Bartolzinho, que são os meus favoritos, assim. A Alice, você é responsável pela Alice, mulher. Pela Alice também, que eu também gosto pela muito. Pela Dorcas também, o cara Doc. Aproveita muitas roupas minhas. O guarda-roupa inteiro da Alice é o guarda-roupa da Tereza. Igual a Bellatrix é o meu. Eu sou responsável, meus filhos, se vocês querem nominar assim, são o Sirius, o Frank Longbottom, o Snape, o Lúcio Malfoy, e tem mais alguns, assim, mas eu acho que os que eu posso falar são esses. E eu fiquei responsável pelo Pedro e os Gêmeos. Adorei os Gêmeos, que eu fiquei com um hippie e um bem punk. Eu entrei por último, né? Eu sou a caçula do rolê. Então, quando eu entrei, já tinha essa divisão. Então, eu brinco que eu sou a tia que chego, mimo os sobrinhos e depois... Entendi. Então vamos falar, né, sobre os personagens. São muitos personagens, né? Além dos principais, temos muitos outros, inclusive figurantes e tal. Como que é pra vocês conseguir tanto figurino? Ainda mais sendo uniforme, né? E além de uniformes. Vocês alugam? Vocês compraram? Vocês pediram emprestado? Como é que foi? A gente primeiro chora. Algumas coisas a gente mandou fazer, algumas coisas a gente pega emprestado, muitas coisas a gente pega com os atores ou com a equipe também. Vira e mexe, Bela sabe. A gente vira e mexe assim, manda mensagem a todos, você tem isso. Aí a pessoa vai falar assim, eu tenho aquilo. A gente, tá, leva. Vocês que fizeram as gravatas, né? A gente deu sorte que no primeiro episódio a gente conseguiu fazer um mutirão pra fazer as gravatas que a gente comprou, tipo, no Saara e coisas assim, e saiu pintando elas. Tira a gravata, bota a gravata. Não, gravata a gente tem muito. E como é que vocês fizeram as gravatas? A gente pintou as gravatas. Mão a mão. Mão a mão quer dizer. Gente, olha, quem quiser comprar gravata de cosplay, já sabe, @Marotos Uma História, a gente tá precisando de dinheiro. Fala pro pessoal doar no PayPal, faz o seu apelo. Ajude. A gente deu sorte também que a gente conseguiu achar costureiras muito parceiras pra fazer as capas. Uma promoção muito legal pra comprar as saias e coisas assim. A gente acabou tendo que ser muito rato, assim, pra poder pegar essas coisas o mais barato possível que a gente conseguisse. E as roupas extras, que são, tipo, as camisas brancas. A camisa branca é um sonho de todas nós. Toda noite a gente vai dormir e a gente reza pra todo mundo ter camisa branca pro dia seguinte, pra poder levar. E as roupas extras, né, que não são uniformes, são sempre mais complicadas. Todos os nossos amigos homens têm os guarda-roupas completamente saqueados pela gente. Muitos dos atores masculinos usam roupas nossas
roupas nossas muito apertadas, roupas nossas que definitivamente não cabem neles. Siga com Cristaline. E é isso, no fundo é muito difícil, mas a gente tenta o nosso máximo pra fazer funcionar de uma maneira esteticamente agradável. Gente, eu mesma percebo a criatividade que vocês têm. E também, é o que eu tô falando também com o pessoal de arte, né? Porque figurine e arte acaba se confundindo um pouco, né? Das atividades. E a arte também, o momento de... Vocês podem planejar tudo, mas o momento de gravar é aquele momento que vai dar ruim, que algum botão vai abrir, que qualquer coisa vai acontecer, vai sujar uma roupa, né? Então vocês têm que usar também muito essa... Tentar ali no momento, né? Essa criatividade de vamos ajeitar as coisas, né? É muito engraçado até, porque a gente estava até comentando um pouco antes de começar como a gente tinha nos primeiros meses, assim, nas primeiras etapas do primeiro episódio, um mundo imaginário, assim, do que seria. Que a gente saía desenhando croquis com figurinos perfeitos, saía procurando na internet, falando vai ser isso aqui. E aí foi passando o tempo e a gente foi percebendo cada vez mais que não ia ser desse jeito. E a gente ia ter que sair procurando, ia ter que sair catando no armário de cada uma. A gente começou a juntar um acervo enorme, assim, com roupa minha, da Paula, da Clara, da Bela, da Nath, de todo mundo, assim. Até ter de roupas antigas, roupas recentes e ver o que a gente consegue fazer com isso. Foi, assim, um contraste muito grande do início, assim, que era um sonho, pro agora que é a mão na massa mesmo, sabe? Mas tem vezes que tudo pode dar errado. Eu posso levar uma roupa, pedir emprestado uma roupa, pedir pro ator levar outra roupa e mesmo assim nenhuma delas serve para aquela situação e a gente tem que resolver alguma coisa em cima da hora. Acho que cada uma tem tipo um kitzinho cheio de alfinetes e fita adesiva e elástico e cadastro, coisas assim, pra caso em cima da hora a gente tenha que improvisar qualquer coisa, assim. Já aconteceu muito da gente, tipo, por acaso ter um pedaço de tecido jogado no fundo da mala e aquilo acabar sendo uma roupa pra alguém porque precisou na hora e a gente ter que fazer com colar e com brinco, fazendo detalhes e coisas assim. Então, no fundo, sempre pode dar errado, mas no fundo sempre dá certo. Então... isso que importa. Sim, a gente já cansou de tirar brinco da própria orelha pra transformar em broche e dar aquele detalhe da roupa do bruxo. Na cena do Dumbledore, no episódio 2, que o figurino tem um figurino que é quase todo, assim, o que tá prendendo a capa é o brinco que a Clara tava usando na orelha, que ela literalmente pegou, não, a gente não tá conseguindo achar uma solução. Peraí. Gente. Colocou. E ele caiu umas 3 vezes e a gente ficava assim, calma, pera, vamos buscar de novo. Também tem um fator de que quando a gente busca uma roupa, a gente tem que lembrar de que é de época, né? Além disso, tem que ser uma coisa que tem cara de época. Mundo mágico, anos 80, Inglaterra. Então, assim, pegando com o guarda-roupa das pessoas aqui do Rio de Janeiro. Yay! Os atores sofrem também, tá? Porque eu já me queimei de sol, já passei mal. Já aceito o fato. Nunca tive tanta pena quanto a gente no centro da cidade, no sol do verão do Rio de Janeiro, pré-carnaval, gravando, e eles com aquele blazer, suéter, colete. Não tô gostando nada disso, Patrick. A gente fica olhando, chora um pouquinho por eles, mas ao mesmo tempo a gente fica, nosso trabalho, né? Que coisa linda. Fica lindo calor, mesmo. mas olha que bonito. E como é que vocês, como equipe, se separam pra ir nas gravações e como é que vocês levam tanto figurino assim? Como é que vocês se organizam? Olha, é muito dependente da disponibilidade de cada um. E também, às vezes, por exemplo, é uma cena que tem continuidade com outra. Aí, a pessoa que filmou aquela cena primeiro, é legal quando ela pode ir para essa gravação, porque ela estava lá, sabe? Pode gerenciar as coisas melhor, para não faltar nada. Óbvio que a gente sempre tem tudo certinho, listado, o que usou, tem foto de referência, tudo. Mas é uma segurança mais que a gente gosta de ter. Mas acaba sendo realmente, sim, disponibilidade. E carregando na marra de bolsas, malas, o que for. A Tânia, inclusive, quando ela chegou, foi um presente, assim, porque era uma época que quase ninguém conseguia ir. E ela chegou e ela foi em todas, assim. Ela ia em uma atrás da outra. Ela ia porque eu cheguei numa época que eu tinha acabado de me formar. Então eu tava super livre numa época que tava todo mundo fechando o semestre. Então todo mundo tava tipo,
eu estou fechando o semestre, eu tava, gente, eu vou. Aí eu comecei a ir em todas, assim. Só que chegou uma época que eu tava, a primeira que eu fui sozinha, que eu fiquei tipo, ai meu Deus, eu vou pegar um 7 sozinha. Eu fiquei extremamente desesperada que eu peguei o 7 e ainda fui figurante. Aí eu fiquei tipo, meu Deus. No primeiro episódio, eu acabei que na época da gravação consegui um estágio, então eu quase nunca conseguia ir nas diárias. Eu tinha trabalhado na confecção no início, enfim. Eu ficava muito triste que não conseguia ir. Até que teve um dia que precisavam de alguém, coube no meu horário, assim. Só que era um dia que as meninas que iam mais, que era a Paula e a Clara, não conseguiam ir. Só quem podia era eu e a Natânia. E a Natânia tava tipo pro segundo set. Era o meu segundo set. E eu acho que eu ainda tava no meu segundo set também. E fomos nós duas pra uma diária que tinha, tipo, era cheia de figurantes. Um figurino do Dumbledore, uns figurinos super específicos. E a gente chegou lá, a gente olhou pra cara uma da outra, a gente ficou assim, o que a gente faz agora? A gente ligou pra Paula das 4 vezes. Foi a cena que o Dumbledore era o Juan, que no caso não era o Juan, era o Remo. Então, tipo, né, é o Dumbledore, mas não é o Dumbledore. E a gente ficou tipo, pera, é uma roupa do Dumbledore, mas não é 100% Dumbledore. O que a gente faz aqui? Bugou a cabeça de todo mundo. Vocês acharam que na hora que vocês estavam assistindo, vocês estavam bugados? A gente estava bugada. E a gente botou a capa e ficou tipo, não, pera, ele não pode ficar vestido extremamente, perfeitamente como o Dumbledore, porque ele não é o Dumbledore. Aí a gente começou a botar uma coisa meio, ele não pode botar o broche dele. Aí ficou tipo, liga pra Paula. Eu não sei montar. Aí chegou o Filch aí. Ai meu Deus, tem um Filch. Liga pra Paula. Coitada da Paula, sofreu na nossa mão naquele dia. Então, falando sobre caracterização de personagem, né? Que nem a gente tá falando. Varia muito, né? De personagem pra personagem. Mas quanto tempo, assim, que vocês acham que demora pra vocês pensarem numa cena e aquele personagem naquela cena? Porque, por exemplo, no meu caso, na Lily, eu adoro quando vocês fazem trancinha no cabelo da Lily, eu boto de rabo de cavalo, e eu sei que tem um significado sempre por trás. E aí como é que funciona, né? O próprio Snape tem que fazer chapinha, botar peruca, não sei o quê. Pra bolar os personagens, assim, antes, não... A imaginação, né? Não tanto, porque a gente meio que já traça um perfil pra eles. Então, assim, a gente sabe o jeito que a Lily se veste. Da mesma maneira que, assim, eu sei como a Bella Russa se veste, eu sei o estilo dela. Beleza, eu sei como a Lily se veste. Então a gente sabe como o imaginário ela se vestiria. Aí a gente pensa, ok, a gente tem o que a gente precisa pra vestir a Lily assim? Se a gente tem, Vestido check. Dando alteração aqui, vai dando um jeitinho. Quanto à questão de cabelos e acessórios, a gente gosta muito até de ver no dia como é que vai ter. A gente faz algumas coisas, a gente sempre, principalmente a Clara, a Teca e a Natânia, que sempre tem vários acessórios de cabelo, né? E aí vê questões, por exemplo, a cena da arquibancada. Arquibancada de quadribol venta. E lá não venta tanto, onde a gente gravou. Então o cabelo dela tá preso, é bom. Além disso, o seu cabelo ia estar pra pintar, então também era bom estar preso. Aí a Natânia fez uma trança no cabelo da Lily, pra esconder o cabelo que tava mudando de cor e também pra não ter aquela coisa de por que o cabelo dela não tá voando loucamente assim. Falar isso também, porque no meu caso, né, e eu sei que outros atores também têm isso, nosso cabelo, como uma produção longa, é impossível ter o mesmo cabelo exatamente igual, do mesmo tamanho, certinho. Então também tem isso, né? Tem essa variável que vocês também têm que lidar, né? Eu lembro que meu cabelo não tava igual. E aí, poxa, como é que faz pra esconder um pouco, né? Também tem isso. E aliás, se tem uma coisa que faz figurinista chorar no banho, é variação de cabelo pra continuidade. Toda vez que a gente vê alguma foto dos atores que cortei o cabelo, a gente... Não! Não, a questão da roupa é que depois de um tempo a gente meio que começa... Porque figurino é muito você começar a pensar com a cabeça do personagem. E depois de um tempo a gente meio que começa a pensar com a cabeça dele, do tipo... essa cena, ele tá indo pro dormitório, mas só que daqui a pouco tem a continuidade de que talvez ele vá pro treino de quadribol, por exemplo. Então, qual é a roupa que ele estaria? Ele não estaria de pijama?
Ou já estaria colocando a roupa pro quadribol? Tem todo esse pensamento assim, sabe? É uma coisa muito louca. A gente fica meio, às vezes, meio doido, talvez. Entra muito na cabeça do personagem, talvez. Mas é divertido. Isso também já remete à nossa próxima questão, que é isso. Como é que é a relação da equipe de arte com a equipe de figurino? Porque eles também falaram muito disso que vocês estão falando. De que eles também têm que entender muito do personagem, né? Porque eles trabalham criando o cenário do personagem, o quarto do personagem, enfim. Então, como é que é essa relação da arte com o figurino e qual a principal diferença entre essas duas áreas? Assim, é muito comum, na verdade, o figurino fazer parte do departamento de arte. A gente fez separado desde o início do projeto, porque o que aconteceu? Como eram muita gente e o pessoal estava todo trabalhando, né? Todos nós estávamos fazendo porque a gente queria ajudar e tal. Aí separou para facilitar um pouco o trabalho, porque senão ia ser muita coisa também pro pessoal de arte. Então a gente separou figurino e arte. E assim, eu acho que o mais importante é porque os dois são literalmente o visual. É o que a gente apresenta pro público. Então, eles ajudam você a ver a cara da série mesmo. Você entende o ambiente, os personagens, tudo isso é o que você vê antes da atuação. É a primeira impressão. Então, tem que conversar, tem que se encaixar, né? Não dá pra ser uma coisa que fugir muito. E, ao mesmo tempo, como a gente adaptou, apesar de não planejar junto, a gente tenta equilibrar, né? Pra ficar coeso e não ficar uma coisa muito, sei lá, estranha, parecendo que não combina. Aí, e aquilo também, grande parte da equipe de figurino já foi da equipe de arte também. Entendi. Estava até comentando isso agora há pouco, que eu acho que só a Paula não foi, né? A Bel também. Eu também, eu sempre fui figurino, desde o início. Nunca passei por arte, não. Porque muitos de nós entramos logo no começo do projeto, a gente acaba sendo uma equipe muito unida. Até mesmo a Natane, que, tipo, entrou meio que no meio do bonde andando, assim, tipo, ela entrou com cabeça, com tudo, assim, tipo, sempre muito animada e tal. Então a gente acabou virando muito família, assim, dentro da equipe de figurino. A gente é até um pouco independente demais, assim, do resto do projeto, porque a gente acaba ficando no nosso núcleozinho, assim, de amigos e tal. O famoso Coven, nosso clã de bruxas. Gente, essas meninas, elas vão com fantasias combinando em festa de Halloween, de maroto. Dá pra botar uma foto do Halloween. A gente não conseguiu fazer Halloween, a gente fez uma chamada de Halloween só pra ter esse gostinho. Maravilhosa. 2 perguntas de fãs, tá? Que a equipe selecionou. A primeira pergunta é da @Lucy_Arnaut. E ela perguntou, qual foi o traje mais difícil que vocês tiveram que fazer? Como capas de quadribol? Eu acho que a capa de quadribol, pra mim, foi a capa de quadribol, porque assim, eu costurei ela à mão, gente. Tava com problema, então eu costurei à mão. Aí o que eu não consegui terminar a tempo, a Natânia terminou no set. Estamos aqui na gravação de Marotos, uma História, com a famosa Natânia, Nath para os íntimos. Explica aqui para o seu público, para os seus fãs, o que você está fazendo. Então, no vídeo de hoje. Eu já tinha tido um perrengue, assim, muito louco com a capa de quadribol. Então, tipo, foi muito perrengue com a capa de quadribol, cara. Tentou arranjar um costureiro, ele não respondeu, deu um certo perdido. Aí o tempo passou. É comprar os tecidos pra época. Ah, não, quando é que vai ser a gravação? Tá longe ainda. Ah, tudo bem, vamos tentar achar alguém pra fazer as capas. Ah, não, a gravação é semana que vem. Ah, tá. Então vamos fazer essas capas. Entendi. Não, foi tipo assim, saiu a OD e falou, gente, então, sabe aquela capa que era pra usar daqui a muito tempo? Então, semana que vem. A gente tem que dar menção honrosa também para as capas de comensais, que a Paula pensou super bem, assim, para ser super multiuso. Isso foi logo no início, né? A gente pensou assim, cara, vai ter que ter muita, né, capa. Então, até peguei baseado no que eu já tinha, fiz algumas alterações para fazer uma capa que a gente conseguisse usar de maneiras diferentes. Então, assim, essa capa tá em quase todas as cenas. Tem ela em algum lugar. Nem sei se você vai perceber que é ela, mas ela tá lá.
figurantes Sempre que tiver muito figurante, ela estará lá. Essa capa é basicamente um easter egg do departamento de figurino. Em todas as cenas você consegue localizar essa capa. A segunda pergunta é do @WolfstarDraryLu, que ela perguntou: vocês já improvisaram figurino de última hora? Todo dia. Todo dia. Que cena que não! De verdade, vamos aqui pensar qual foi a única cena que não teve nenhuma coisa Eu improvisada. acho que únicas cenas que não Calma aí, tem Paula. improvisado é quando tem uniforme. Tá, tudo bem. Mas tem uma, não, que tava eu e Clara no set só. E foi a cena da Alice e o Frank com o Dumbledore. Aquela cena foi a cena mais rápida que a gente gravou na vida. Foi o dia que deu tudo certo. Tudo deu certo. A gente tava todo mundo tipo assim... Gente, tá tudo rolando muito tranquilamente. E assim, foi ótimo, não teve nenhum improviso. Entendi. Mas é porque o Dumbledore também tem um figurino muito específico, né? Acho que pra lembrar qual foi o improviso mais bizarro que a gente fez. Primeiro episódio, a reunião de monitores. Porque assim, nesse dia tava só eu. O Felipe foi, eu acho que no início, mas ele teve que ir embora. Claro, não, tava claro também. Amiga, eu tava lá. A gente era monitora junta, cara. Você esqueceu do nosso momento em cena. A Paula também é a monitora da Sonserina, tá? Vocês podem ver ela nessa cena dos monitores. Gente, isso é ótimo. Que várias pessoas da equipe são também figurantes, já fizeram participação, já fizeram cena extra, né? Aliás, é quase um easter egg. Porque assim, eu assisti o primeiro episódio antes de entrar na equipe. Então, assim, eu não conhecia ninguém. Então, foi, assim, eu assisti e falei, olha que série legal. Depois que eu assisti, já conhecendo a galera, então era tipo, caraca, olha fulano, olha ciclano, caraca, olha só. Então, assim, vocês que já conhecem muita gente também, assistam o primeiro episódio procurando a galera atrás, que é muito divertido. É muito legal mesmo, gente. E isso é muito interessante, né? E também tem outra coisa que eu já vi em cena, que eu acho que vocês mesmo que ficam olhando assim, será que a câmera pega aquela pessoa? Não. Então, tira a capa daquela pessoa, bota naquela e tira o moletom da outra, bota na... Essa cena dos monitores foi literalmente isso. Por isso que a Paula falou que foi um dos mais improvisados. Porque, tipo, realmente não tinha capa pra todo mundo. Tem gente, tipo, usando um blazer que corta, tipo, no meio da coisa. Não tem nada a ver com a capa, mas ele tá tão no fundo que não faz diferença. Não, porque o Alain, nessa cena, ele tá com... Porque ele era um dos figurantes, ele era o monitor da Grifinória, gente. Ele tá com um pedaço de tecido que a gente jogou nele. E quem é que tá aparecendo na cena agora? Aí fala, tal pessoa. Você tira isso aqui, põe aqui, coloca aqui, troca. Porque era o jeito, cara. Gente, pra gente finalizar aqui o nosso vídeo... eu queria saber de vocês o que Marotos, uma história, significa pra cada uma de vocês e o que Marotos trouxe pra vida de vocês. Pra mim foi a equipe, essa equipe aqui, sabe? Tipo, além das outras pessoas também fora do departamento de figurino, que também são no coração, mas eu acho que foi muito essa equipe de figurino, assim, sabe? Esse pessoal que gosta daquilo que você faz as mesmas coisas e que se dá tão bem, que tem os mesmos interesses, sabe? Eu acho que o nosso coven aqui é... Cara, pra mim foi, além das amizades, é muita escola, né? Porque, como eu disse, foi, tipo, o primeiro set da vida. Então, assim, tudo que eu sei de set foi com Marotos e isso já foi levando pra muitas outras experiências, já que foi me levando. E, cara, falar de Marotos é, tipo, falar... Sei lá, é negativa. Eu acho que pra qualquer coisa no audiovisual você ouve isso em todo lugar, mas é muito verdade, você aprende fazendo. Então, eu acho que pra gente que tá, tipo, no começo de carreira, no começo de qualquer coisa, Marotos foi muito isso. Foi aprender na marra, fazendo total de R$0 pra fazer uma parada do jeito que você quer, que fique muito, muito legal, porque você quer que fique muito legal. Então, tipo, quando eu falo que Marotos é escola, é um pouco isso também. A gente brinca que grande parte das pessoas do audiovisual do Rio de Janeiro, por algum momento, passaram por Marotos, porque eu acho que é bem geracional, assim, todo mundo já fez um pouco parte, já ajudou de alguma forma, mas, particularmente, para além dessa equipe maravilhosa que eu amo de paixão, eu acho que é muito esse princípio, assim, de, tipo, aprender fazendo e mesmo sem saber direito como fazer, você vai achar um jeito de fazer, porque é o seu trabalho, é a sua função naquilo, então você vai
tirar tudo de si pra você fazer aquilo dar certo. Eu acho que é muito isso, assim, toda vez que eu chego de algum set ou que a gente recebe alguma informação de quando vai ser alguma diária ou a gente tá tendo alguma reunião, comento com a minha mãe sobre, e ela sempre fala, nossa, Marotos, né? Marotos, essa ideia megalomaníaca, é uma coisa muito grande, né? Vocês são malucos, vocês são loucos de fazer isso sem verba, sem nada. Como vocês conseguem? E ela fica sempre chocada com como a gente consegue realmente criar uma coisa do nada, sabe? Principalmente com tão pouco recurso, até pouco assim, quase todo mundo aqui ou acabou de se formar ou tá se informando, sabe? Então, fala muito isso também, de a gente conseguir reconhecer um no outro essa vontade de querer aprender mais, de colocar a mão na massa, de fazer alguma coisa acontecer. Acho que essa é a coisa mais mágica, eu acho que saiu mágica. Saiu Maroto. Exatamente acho que esse ímpeto de querer trabalhar cada vez mais. Eu adorei entrar nesse projeto porque eu conheci pessoas maravilhosas que, assim, eu vou levar pra vida, tanto da equipe geral quanto conheci esse cover maravilhoso, que eu quero todo ano planejar a fantasia do Halloween. E, assim, foi um encontro de almas aqui no figurino. E fiquei muito feliz de ter sido aceita, mesmo sendo de publicidade, né? Não sendo da área. Faz parte, gente. Então, só queria finalizar com, se vocês tiverem alguma dica para pessoas que querem trabalhar nessa área de figurino. Eu acho que assim, você tem que gostar muito, porque é muito trabalho, não é... Porque eu acho que às vezes as pessoas têm uma certa imagem de cinema, até de figurino e tal, que é tipo, é só pegar uma roupa lá. E assim, não é. Dá muito trabalho, você tem que levar um monte de coisa em conta, desde, tipo, exatamente a característica dos personagens, onde se passa a história, conta também tamanhos de atores, se a roupa vai dar, se não vai dar, se vai ficar muito grande, vai ficar muito curto. Tem um monte de coisa que leva produção, transporte. E além disso, além de ser muito trabalho, eu acho que você tem que, assim, dedicar muito pra criatividade e entrar na história, sabe? Agora, pra quem tá querendo mais informações sobre, de repente, curso e tal... Tem o Instagram da... Ai, meu Deus, eu esqueci do Instagram. A gente vai botar aqui os arrobas dos Instagram, que são as associações de figurinistas, que é sempre bom pra seguir, porque quem quiser essa área, é bom você seguir a galera dessa área. Então, você seguindo as associações de figurinistas, você vai achar, assim, um mundo de gente pra seguir e ter referências e tal. Então, assim, vou passar pra galera e eles vão botar, porque eu esqueci o nome dos Instagrams, mas é isso. E uma coisa também, as pessoas às vezes confundem muito fazer figurino, né, ser figurinista, com fazer styling de coisa, fazer moda no geral, fazer design de moda, coisas assim. Figurino é uma área muito específica, assim. Só porque você tem experiência em figurino, curte figurino, não quer dizer que você vai saber dar a dica do que tá na moda agora, o que tá nas paradas da Louis Vuitton e da Gucci, coisa assim. São coisas muito diferentes. Nesse sentido, tem muito mais a ver com construção de personagem, com entender as pessoas, como a gente vem falando aqui. Então, tipo, eu acho que uma dica também é, para além de procurar cursos e tentar experimentar coisas assim, tentar analisar os filmes que você gosta, assim, por que aquele personagem tá usando isso? Como isso tá adicionando para aquela história? Porque quando um ator veste uma roupa, ele tá vestindo o personagem. Tudo que você vai botar em cima do ator, você tem que estar ajudando ele a entrar naquela história, entrar naquele personagem e a transmitir uma mensagem pro público. Então, o figurino é muito mais essa transmissão dessa mensagem do que propriamente fazer as pessoas ficarem bonitas ou fazer as pessoas ficarem na moda. É outro jeito de pensar as vestes, né? É outro jeito de você pensar como você se apresenta para o mundo, como aquela pessoa se apresenta para o mundo. Não é só ficar bonito. É mais, assim, estudar muito história, tentar entender o impacto da roupa dentro do mundo, sabe? O que a vestimenta tem de importante dentro daquele universo, seja só no personagem ou como isso influencia nos outros que estão em volta, sabe? Muito mais sobre um estudo quase
de como os humanos se relacionam do que necessariamente como você quer se projetar para o outro, sabe? Se eu quero ser bonito, tá na moda, o que a Clara estava falando. É um estudo à parte, são várias coisas que você pode ganhar muito, tipo, estudando, por exemplo, não necessariamente só figurino, mas vai estudar história, vai estudar um pouco de psicologia, vai estudar um pouquinho da história do cinema mesmo, sobre produção, todas essas coisas ajudam muito, é mais do que uma coisa só, é um conjunto. Estudar história da arte, história da moda, é algo que influencia demais. E também, se você conhecer galera do audiovisual, ou então mandar mensagem pra galera do audiovisual e falar: oi, então, me deixa aí o diazinho no set pra ver como é que funciona. Deixa eu ver como é que funciona. Ver um dia como vocês fazem a decupagem de um texto. E porque é muito disso de você aprender na prática. Você pode fazer milhares de cursos, mas você vai aprender muito mais na prática do que se você passar meses em um curso. Não tenha medo. Tem um crescimento muito grande se você pegar uma semana de set do que você passar meses em um curso. Tem aquela carinha de pau, né? Que, tipo, sempre ajuda em qualquer área. Por causa da minha cara de pau, eu tô aqui. Então, assim, gente, tenha cara de pau, vale a pena. Porque todo mundo tem muito a aprender um com o outro. Eu acho que, assim, a gente também tá começando, sabe? A gente também tem pouca experiência. O que a gente tem é isso, e alguns outros projetos. Mas isso já dá uma troca. Eu acho que principalmente também, a gente estava falando muito de como a nossa equipe se uniu muito, tem a ver com isso, que a gente conseguiu trocar muito um com o outro e conseguir se ajudar e crescer como um grupo e como indivíduos também, sabe? Sair daqui maior e um pouquinho mais, sabendo um pouquinho mais do mundo e do audiovisual. São melhores profissionais. Meninos, então, muito obrigada pela participação de vocês. Acho que ficou bem claro a diferença do trabalho da equipe de figurino e do trabalho da equipe de arte, das semelhanças e diferenças, né, dessas duas áreas. Queria parabenizar o trabalho de vocês, porque realmente a equipe de figurino é uma das mais elogiadas, né, dentro e fora de Marotos. Então, parabéns pela competência de vocês e por fazerem tanto com tão pouco. De verdade, é um trabalho notável. Queria agradecer a todo mundo também que está assistindo. Se vocês gostaram, curtam, compartilhem, comentem. Se tem outras dúvidas para essa equipe maravilhosa de figurino, também comentem aqui. Eu acho que é isso. Continue acompanhando. Vamos ter mais vídeos, mais conteúdos. E esperamos em breve poder lançar esse terceiro episódio para vocês, que está ficando lindo. Mal feito, feito, Nox.